Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, seu professor da disciplina do ensino religioso. E no curso do ano letivo, que agora estamos vivenciando, o ano de 2021, nós já estamos no segundo bimestre de atividades. O primeiro bimestre foi composto por 4 períodos de atividades. E agora, no segundo bimestre, estamos no segundo período. Bom, o assunto que nos traz é sobre uma grande questão que faz parte um pouco daquilo que questionam algumas pessoas sobre as religiões. Surge então a pergunta: as religiões podem mudar o mundo? E se as religiões podem mudar o mundo, por que observamos que em locais onde existem tanta criminalidade, tantas igrejas, tantos templos de várias religiões e a sociedade parece que só piora? Então as religiões podem mudar o mundo? Eis a pergunta. No decorrer desta nossa aula estaremos lendo alguns pensamentos sobre essa pergunta. Só que nesse contexto de segundo período, nós vamos tratar sobre as formas como geralmente ocorrem as mudanças sociais, como geralmente ocorrem as mudanças estruturais dentro da sociedade. E o texto que nós vamos ler segue dizendo o seguinte: o que significa ser conservador ou progressista? O que significa isso? Tá? Vamos lá. Fazendo uma breve análise social e política, uma religião é conservadora quando se alia aos poderosos e se desinteressa pelos injustiçados e até participa das injustiças. Uma religião se torna conservadora quando ela escolhe o lado dos poderosos, quando ela participa das injustiças e inclusive ganha com essas injustiças. Essas são as religiões conservadoras. Mas vejam bem, não só apenas esse termo conservador não serve apenas para retratar, percebam vocês, as religiões que se aliam às injustiças. Conservadores pode ser um partido, pode ser uma escola, pode ser um ser humano, um indivíduo, mas aí também é importante falar que conservador, de uma maneira mais ampla, existe o indivíduo que é conservador daquilo que é ruim, e existe aquele que é conservador daquilo que é bom. Então essa questão de dizer que uma pessoa conservadora, de fato, ela é uma pessoa imoral, ela é uma pessoa corrupta, é uma pessoa injusta, tem muito a ver com uma forma de pensamento de conservador. Mas o texto segue dizendo na sequência: há, porém, 2 maneiras de se opor às injustiças do mundo. Uma, violenta, que aceita a revolução armada como de transformação da sociedade. E a outra, que não é a violenta, que prega a mudança por meios pacíficos. É interessante que nas religiões nós observamos o personagem principal do cristianismo chamado Jesus Cristo, e ele cumpre com a sua missão de morrer pelos pecados da humanidade em demonstração de amor de Deus, sem matar uma viva alma, sem lançar uma bomba, sem tirar dinheiro de ninguém. Olha o exemplo daquilo que nós podemos observar de uma religião que ainda se encontra em estado de pureza. Aquela religião sim que é capaz de mudar o mundo. Tá? Vejamos, na Idade Média, sobre as duas formas de lutar. A outra maneira seria a forma violenta, onde para conseguir alguma mudança são através das guerras, através das bombas, através dos mísseis. Enfim, nós observamos o decorrer da história esses 2 tipos de caminhos escolhidos pelas pessoas que querem ver mudanças. Um, o caminho da paz, e o outro, o caminho da violência. Na Idade Média, segue o texto, por exemplo, a Igreja Católica era ao lado da monarquia e às vezes acima dela, acima da monarquia, a instituição mais poderosa da terra. Havia grupos de cristãos chamados heréticos que criticavam duramente o luxo e o poder da Igreja Católica desse período. Alguns desses grupos eram radicais e queriam a destruição dessa igreja, a destruição dessa instituição. Outros queriam, ao invés da destruição, apenas uma transformação. Tá? Se uma bicicleta não está bem funcionando, você pode destruir ou você pode tentar reformar, de maneira que ela passe a funcionar
a contento, de maneira que ela passe a funcionar de maneira satisfatória para aquele que é detentor daquela bicicleta. Então uma religião, ela pode ser destruída? Pode, mas só que para destruir uma religião você terá que persegui-la. Né? Você terá que usar armas, e essas armas podem ser as armas da paz, né? E as armas da violência. São duas maneiras, as maneiras de tentar mudar algo, tentar mudar uma instituição. Pois bem, outro caso interessante, quando Martinho Lutero, fez a Reforma Protestante no século XVI. Houve na Alemanha uma grande mudança política. Até então, os príncipes prestavam obediência ao Papa. O Papa é o principal líder da Igreja Católica. Nas igrejas evangélicas ou ditas protestantes, né, nós observamos o personagem nomenclaturado, né, denominado pastor, como sendo grande líder. Né? Na religião católica existe um grande comandante, acima de todos os padres, que é o Papa. Tá? A reforma protestante ocorre exatamente dentro desse contexto. A reforma proposta por Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, pois começou a haver a autonomia do Estado em relação à Igreja. Lutero fez uma luta pacífica. Né? Ele queria também a educação para o povo, para que todos soubessem ler e escrever e pudessem ler e estudar a própria Bíblia ou o livro sagrado cristão. O que se observa, gente? Aqui um exemplo de alguém em cujo objetivo estava uma tentativa de mudar uma instituição que, na concepção de Martinho Lutero, estava completamente distorcida do seu objetivo. O objetivo proposto por Jesus Cristo era exatamente uma vida de uma vida de trabalho, né? Mas não uma vida de ostentação, de lucratividade em cima dos mais pobres, uma vida de bem proposto para todos, inclusive com compartilhamento dos pensamentos cristãos da Escritura Sagrada, né? Entretanto, naquela época, né, alguns agentes da igreja, eles vendiam inclusive uma coisa que o cristianismo nunca propôs, né? Jesus nunca propôs, que seria o perdão. O perdão ali, ele era alcançado através não do arrependimento e da confissão, pela fé. O perdão era concedido por dinheiro real. Então, Martinho Lutero, percebendo essas contrariedades, propôs uma tentativa de mudar. Não foi possível, acabou sendo expulso da Igreja Católica, né? E ele, na verdade, por conta disso, acabou iniciando um movimento chamado Movimento Protestante, né? Um movimento que cresce também dentro da fé cristã em Jesus Cristo, porém de maneira diferente da Igreja Católica. Ok? Pois bem, um colega, um conhecido de Lutero, né, tinha um pensamento também meio diferente, né, que a reforma, o pensamento dele de alcançar uma mudança era através da violência, era Thomas Müntzer. E ele diz assim: Thomas Müntzer, porém, também representante da reforma protestante e amigo de Lutero, desejava transformações mais profundas. Ele não queria apenas favorecer os príncipes, queria que os camponeses fossem menos miseráveis e tivessem mais liberdade. E considerava que nessa luta era necessário o uso da violência. Por isso instigou o povo a uma revolta armada. É interessante, gente, entender que os poderosos, seja da religião, seja da política, seja do comércio, os poderosos não vão abrir mão de maneira educada das suas regalias, das suas mordomias. Observamos hoje, por exemplo, o quanto o nosso país gasta, né, com as mordomias que existem aí entre os poderes, os políticos, poder executivo, legislativo, judiciário, coisa que nós, o povão, não sabe o que é. Então essas pessoas, elas dificilmente irão abrir mão dessas regalias. No pensamento de Thomas Müntzer, o único caminho era a luta, a violência, diferente de Jesus e diferente de outros personagens, líderes de religiões como Mahatma Gandhi, como tantos outros aí que tentaram realizar mudanças sem
pegar em armas. São dois tipos de mudanças alcançadas ou pela paz ou pela violência. Thomas Mann acreditava que tudo só poderia ser alcançado através da pancadaria, tiro, porrada e bomba. Pois bem, os ideais sociais vêm de onde? Tá? E isso quer dizer o quê? Que justamente as ideias positivas que sempre mudaram o mundo vieram das religiões. Então o mundo ele está sendo constantemente alvo de mudanças. Ele muda. E de onde vêm os pensamentos que mais influenciaram para as mudanças? Das religiões. A pergunta é, as ideias sociais vêm de onde? Das religiões. Vejamos, de onde tiramos a ideia de justiça, se não de uma justiça suprema que é Deus? Foi o caso da Revolução Francesa, 1700 e... Me perdi aqui no tempo. 1789, se não me falha a memória, é o período em que acontece a Revolução Francesa, que pretendia acabar com a religião. E, no entanto, a Revolução Francesa adotou como lema ideais das próprias religiões. Veja bem, liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, esses três valores, princípios e ideais estão claros no pensamento cristão. Isto é, todos são iguais, livres e sendo filhos do Criador. Filhos, porque fraternidade tem a ver com um tipo de amor entre irmãos. A palavra fraternidade vem do latim frater. Frater significa irmão. Então, fraternidade é, na verdade, aquele ajuntamento, aquela sinergia, aquela união de pessoas que se tratam como irmãos. Seria dizer, na concepção da Revolução Francesa, que primeiramente sai do cristianismo, que todo ser humano é irmão, por ser filho de quem? Filho do Criador. Fraternidade é isto. A fraternidade, no contexto mais amplo, é que todos os seres humanos são originários do Criador. E para isso, criados pelo Criador, para que fossem livres e que fossem iguais entre si. Ok? Um forte abraço a todos. Minha recomendação é que vocês continuem firmes e fortes dentro desse grande desafio que é o estudo. Por quê? Porque através dos estudos nós vamos adquirindo uma riqueza da qual ninguém pode nos retirar, que é o nosso patrimônio intelectual, cultural, moral e ético. Tá? Em consequência disso, os estudos também nos proporcionam outras riquezas, as riquezas materiais. As grandes mentes que hoje comandam esse mundo são mentes de pessoas que possuem um amplo quantitativo de conhecimento. Tá? Então estudem, continuem estudando mesmo com as dificuldades, de modo que vocês possam alcançar os sonhos e as realizações enquanto profissionais, cidadãos e enquanto pessoas. Forte abraço a todos, até a próxima aula. Quem vos falou foi o professor Ney Costa. Isso é fantástico!